boa noite. Vamos, antes de iniciar, sempre lembrar de pedir a bênção da nossa mãe, né, Maria Santíssima, através de uma Ave Maria, para que ela nos acompanhe e nos conduza nessa nossa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, então vamos dar sequência aos trabalhos, né? Conforme havia sido combinado. Eu vou hoje dar um fechamento na obra do Michael Voris, que eu tinha iniciado já numa apresentação passada, sobre aquele primeiro livro dele, que é o Militante, né? E o segundo livro dele sobre o qual eu falarei agora, que é o Resistência Completa. Né? São os dois livros aí que eu me propus a dar uma lida, estudar e tentar passar para vocês. Né? Também, só que assim, né, como eu já havia observado, o segundo livro do Michael Voris, ele é meio que aprofunda a maioria dos pontos que foram assim, abordados no primeiro livro, sobre a crise na igreja, sobre as raízes da crise da igreja e da forma como ele vê, numa aplicação mais na realidade do catolicismo norte-americano, mas que se percebe rapidamente que isso pode ser, com as devidas adaptações, ser considerado em qualquer outro ambiente. Então, como eu percebi que ele aprofunda, então repete um pouco aprofundando, não que perca o valor, vale a pena, porque nesse segundo livro ele dá muito mais informações, nomes, fatos, que vão corroborar aquilo que ele defendeu. Eu achei por bem, e também por causa do adiantado, problema de tempo, reduzir essa minha apresentação com relação ao segundo livro. Farei apenas uma breve introdução, mas muito breve mesmo, e vou partir já para o final do livro, que me parece ser a principal contribuição dele, no caso, que é assim, que ele fecha tudo, temos uma crise na igreja, ela tem essas raízes, esse detalhamento, essas consequências, e o que pode ser feito para resistir a isso? Qual é o melhor caminho? E qual não foi minha surpresa quando o caminho que ele apresenta não é nada assim muito político, estratégico, não. É tudo focado nas bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sem atropelar, né? Vou dar só uma breve introdução para não ficar solto no ar. Os livros do Michael Voris, o primeiro foi escrito em 2014 e o segundo em 2017. Então são livros escritos agora, digamos, de relativamente recente, né? Bom, e esse segundo livro, né, ele começa dando um panorama geral da situação da igreja, e que é aquela que a gente já vem conversando aqui, né, que é: você tem uma crise dentro da igreja que está acontecendo nesse momento. As crises na igreja sempre aconteceram e sempre vão acontecer, mas ele afirma que essa crise, ele entende que é a pior crise que aconteceu nos últimos 2000 anos da igreja, né? Porque ela juntou, quase que numa tempestade perfeita, ataques contra a igreja de fora dela com ataques por dentro dela. Antes as outras crises aconteceram, heresias aconteceram, mas elas foram facilmente identificáveis e sempre vinha mais de fora, agora não. E o fator interno de crise dentro da igreja, ele considera de uma especial virulência, porque assim, eu não tenho como dourar essa pílula, né? Então eu vou ter que dizer, existe um problema no clero, né? Então, o clero, na igreja, segundo ele, está bastante comprometido.
um comprometimento assim, muito grande com uma série de agendas que não são da tradição da igreja de sempre, da igreja de 2000 anos. E basicamente várias influências, né, acontecendo, né, nessa ação deletéria dentro da igreja. Ele afirma que existe, por exemplo, uma infiltração de influência maçônica muito grande, a questão do modernismo, a questão do comunismo através da teologia da libertação também se manifestando muito fortemente, comprometendo o clero de maneira importante, né? E também uma infiltração homossexual dentro da igreja, também muito grande. E ele afirma assim, existem poucas exceções. E essas exceções vão permanecer exceções, porque esse sistema se tornou de tal modo predominante dentro do clero que ele se autorreproduz. O que ele quis dizer com isso? Os maus padres se tornam maus bispos e se cria então uma estrutura que acaba incentivando novos padres da mesma linha e desincentivando os bons padres. E é uma coisa assim tão importante que ele fala logo no início desse segundo livro, que é o seguinte: existe a cultura católica, o católico normal, assim, médio, ele está meio que condicionado a considerar de partida o clero como santo, né? Então basta você dizer para um católico, aquele cara é padre, aquele cara é bispo, para ele já criar dentro da cabeça dele uma imagem, não, então é santo. Acabou, não tem discussão sobre isso. E o Michael Voss afirma, isso não é mais verdade, infelizmente. É preciso avaliar com muito cuidado qual é o pensamento desse prelado, qual é o pensamento desse bispo e desse padre, né? E ele considera isso como muito urgente, né? Porque no caso do catolicismo americano, ele vaticina que ao andar da carruagem, o catolicismo americano deverá... Isso ele falava em 2018, né? Ele falou, olha, em 10 anos, ou seja, em 2028, ele avaliou que o catolicismo norte-americano praticamente será erradicado dos Estados Unidos, tal como ele deveria ser, pelo menos, né? Tal como ele foi, não, e dará lugar a ele uma outra coisa, uma outra religião, que ele chama de a Igreja dos Legais, né? Que não tem nada a ver, né? Eivada de valores, teologia da libertação, modernismo, relativização de uma série de pecados, e de uma série de desordens que sempre foram, que todos os santos padres da igreja antes do Concílio Vaticano II sempre condenaram, né? E agora fica relativizado, então começa a dar lugar a uma outra coisa, e não é bem a identidade católica está ameaçada, aquela verdadeira, segundo ele, né? Então ele exorta, né, ao longo do livro, ele vai exortando que os católicos fiéis precisam, claro, orar, mas não basta, né? Esse é que é o problema. Resistir apenas rezando e silenciando, ele diz assim, não é suficiente. É preciso resistir. Mas que jeito que você vai resistir? E aí é que vem a interpretação, a pegada dele, que eu achei interessante, a contribuição dele, que é justamente, ele fala assim, bom, precisamos resistir a essa ação deletéria dentro da igreja. Nós todos somos chamados a isso. Mas como fazê-lo? Bom, primeiro, nós temos que ser santos. Nós temos que buscar a nossa própria santidade, porque às vezes o mal está em nós. E se você não erradicar este mal dentro de você mesmo, você não vai conseguir resistir ao mal que está fora de você. Então, inclusive pelo próprio exemplo que você vai dar, à medida que você se aproximar da sua santidade. Então, e o caminho para a santidade, uma das possibilidades de você fazer um caminho para a santidade, ele foca justamente nas bem-aventuranças.
que ele chama que é uma escada para o céu. Então, qual é a melhor forma de resistir? Cada católico buscar a santidade. De que maneira? Um bom caminho é através da busca das bem-aventuranças, da busca da santidade pessoal, né? Mas uma santidade pessoal que, por ela ser uma busca de santidade, a despeito de ser pessoal no início, ela vai se tornar pública. Então a esperança dele, do Michael Voss, é o seguinte: esse número crescente de católicos buscar a sua santidade, a união dessa santidade ao ser buscada, se for bem sucedida, ela vai esterilizando a igreja. Não vai dar. E aí vai ter uma reversão, né? É a esperança que ele tem, né? Então ele vai, no último capítulo do livro, ele vai enumerar, e pelo menos para mim foi uma surpresa agradável, porque a gente está acostumado a ter contato com as bem-aventuranças que Nosso Senhor Jesus Cristo faz no sermão dele, de uma maneira assim, né, um pouco mais, fazendo uma leitura mais assim, simplificada daquilo. E o Michael Voss, até porque ele fez um mestrado em teologia lá em Roma, né, ele dá uma nova perspectiva disso daí. Então ele afirma, olha, as bem-aventuranças, elas são encadeadas. Então, na busca da santidade, que é a forma de resistir ao mal dentro da igreja, é um processo, um caminho que Jesus deu para que você vá fazendo um passo a passo, degrau a degrau, até atingir essa santidade. Começando pela primeira. Então, a primeira bem-aventurança que Nosso Senhor Jesus Cristo fala é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A leitura imediata que se faz disso é: as pessoas simplórias, né? E ele diz que não é isso, né? Essa primeira bem-aventurança, ela está relacionada com o exercício da humildade, que é a primeira virtude que você tem que ter se você quiser ter acesso a graças. É a primeira virtude que você tem que ter quando você vai rezar, né? Então é reconhecer essa bem-aventurança. Os pobres de espírito são aqueles que se reconhecem completamente dependentes de Deus, né? Que estão convencidos que não se alcança nada sem Ele, que reconhecem e aceitam essa verdade, né? Eu sou nada, eu sou apenas alguém que tem que estar pendurado em Deus, porque senão eu morro. É um ramo sem estar ligado à planta, né? A influência esquerdista dentro da igreja, né, os chamados esquerdistas da justiça social, tentou inocular uma narrativa, uma ideia de que, na verdade, os pobres são os pobres, né? Mas ele diz que não. É outra coisa, como eu disse. É você começar essa caminhada de busca de santidade a partir desse primeiro degrau, falando: não, Deus é Deus, eu não sou Deus, né? Eu sou o filho adotivo, né? Ele é minha segurança, ele é minha proteção, ele é meu provedor. Eu tenho que me submeter a ele como um menininho se submete ao seu pai, né? Humildade diante de Deus, se reconhecer humilde, mas humilde diante de Deus, né? Senhor, eu não sou nada, eu sou um zero, eu nem sei como o Senhor se digna a me ouvir, a olhar para mim, né? Sem isso você não vai avançar para o próximo degrau. O primeiro passo na busca da santidade para resistir ao mal dentro da igreja, que cada um deve fazer, é isso, né? E se você não tem isso, buscar e rezar pela obtenção disso, né? Matar o seu ego, ou pelo menos aprisionar ele, né? Tentar se anular perante Deus, né? A gente pode achar que isso é fácil, mas não é, porque nós temos uma inclinação muito grande para questionar até o próprio Deus, né? Não somos humildes e teríamos que ser, né? Porém, nós padecemos do respeito humano, né? Então, muito respeito humano.
Mas então, a partir desse caminho de se humilhar perante Deus, você vai se desprendendo do respeito humano. Ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá. É sair do amor por mim, que é complacente, que é desordenado, né? E escolher a Deus tomando sua cruz. Primeiro degrau. Segundo degrau. Qual é a segunda bem-aventurança que nosso Senhor Jesus Cristo fala? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? Eu, quando eu lia isso, falava, então é o seguinte, quem estiver sofrendo, vai ser... Não. Sofrendo sim, mas sofrendo por quê? Qual é o motivo principal pelo qual eu devo sofrer? Eu devo chorar, eu devo arrancar meus cabelos, os meus pecados. A partir do momento que eu me humilhei perante Deus, eu tenho que olhar para ele e falar, além de não ser nada, Senhor, o pouco que eu sou não, é ruim, é pecador. Então, se há algo em relação ao qual deve se desesperar, é justamente em relação aos nossos pecados. Né? Então, o maior bem que pode nos ser dado é o perdão dos nossos pecados. Então, se nós os temos, nós temos que ficar completamente malucos a ponto de chorar. É esses que choravam que Jesus estava falando, segundo Michael Volley. Então, chorar pelos seus pecados, chore por eles, se horrorize por eles, né? Aflija-se por eles, né? Aflija-se pela ofensa que você comete a Deus constantemente. Aí o Michael Volley chama, como por exemplo, a mulher que lava os pés do Senhor Jesus Cristo. As lágrimas dela, segundo a interpretação dele, não eram lágrimas de admiração. Eram lágrimas de falar, meu Deus, eu sou uma porcaria, eu sou horrível. Eu não tenho salvação. Me perdoa. É o que eu posso pedir nesse momento. Né? Melhor exemplo. É um dos melhores exemplos que, segundo ele, existe. Né? E o consolo nosso de se lamentar pelos nossos pecados é que, a partir disso, nós podemos ter a chance de tê-los perdoado. Né? Veja São Pedro, que chorou amargamente, depois negar 3 vezes Nosso Senhor e depois. Então, essa perspectiva, como São Pedro, né? Chorar amargamente, porque você está toda hora pisando na bola. Então, você ter essa consciência, né? Contrição dos pecados, isso aqui é o que se deve chorar, né? Agora, não cair no perigo que ele fala da igreja dos legais, que tem disseminado uma ideia errônea, que é assim, Deus é bonzinho e perdoa tudo, então relaxa. Lá na frente vai todo mundo se salvar. Né? Também não. Né? Não é assim. Você tem que se desesperar até mesmo. Você tem que ficar muito triste e chorar muito pelos seus pecados, porque pode ser que você já esteja até condenado. Já. Então você tem que... E aí você vai tentar ter um perdão, como aquele cara que está no corredor da morte, já condenado a morrer, mas no último minuto ele recebe um perdão, um indulto. Né? Ele fala também o seguinte, saber perdoar a si mesmo, também, com calma, aceitar o perdão do que você faz. Segundo degrau. Terceiro degrau, terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aí o Michael Volley de novo dá uma arrumada nesse conceito. Ele fala, ser manso não é ser dócil, fraco, não é ser um capacho, não é aceitar tudo. Isto é errado. Né? Após você se humilhar perante Deus, após você compreender como que a sua relação com Deus ao mesmo tempo, você miséria e Ele misericórdia. Né? Essa tristeza verdadeira pelos seus pecados que você tem que adquirir, a partir desse momento, segundo Michael Volley, se você conseguir seguir esse passo, vem uma paz interior. Você adquire uma mansidão interior, mas é uma mansidão associada a uma quietude interior, que é forte, que não é fraca.
né? Que está relacionado à estabilidade da alma, tranquilidade, serenidade, constância, segurança na vida interior, aquela paz imperturbável. Não tem a ver com fraqueza. Ser manso, Jesus não era fraco ou subserviente. Então ele gritava contra o mal. E a fraqueza dos líderes de Deus, por exemplo, naquele episódio em que ele, né, bateu lá nos comerciantes lá do templo, né? Ele fala assim: aprendam comigo, que eu sou manso e humilde de coração. Essa é a relação entre o primeiro e o terceiro degrau, porque Jesus não pecava, claro. Então ele faz a ponte direta. Mas é por aí. Então, mansidão é diferente de fraqueza, tá? É como ele faz assim: o oceano é manso quando não tem tempestade. Você olha para ele está calmo, mas a força que ele tem, né, é esse conceito. Então, não é porque Deus não é encontrado no trovão, mas sim na brisa, que ele é fraco, né? Quase no silêncio. Não é por isso, né? É você adquirir uma certeza de si, uma certeza de si que não tem necessidade de demonstrá-la para os demais. É uma segurança. Então, bem-aventurados os mansos, mas para você chegar nisso, você antes teve que se humilhar e chorar pelos seus pecados, para que depois você adquira essa condição, né? Terceiro degrau. Quarto degrau. Bem-aventurados. Só complementando, né? É o que ele fala: um homem manso, diferente do fanfarrão, que só faz alarde, o que esconde a sua insegurança, conhece e encontra paz e estabilidade em sua força no autoconhecimento. Tá bom? Mas cuidado, não confundir também mansidão com silêncio. Silêncio é uma desculpa para fazer pouco ou quase nada diante do mal, né? Aí também não. Tem que ter um equilíbrio. Às vezes é preciso confrontação, mas com mansidão, sem histeria, né? Quarto, vamos para o próximo degrau. Depois desses daqui, humilhou-se, chorou pelos pecados, se tornou manso. Dessa concepção, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aí quando você chega nesse estágio, depois dos 3 primeiros, então aí você adquire, isso vem, ele fala. Nesse passo aqui, depois que você se desligou do mundo pela pobreza do espírito, humildade, e de nós mesmos, por meio do arrependimento dos pecados, chegou no silêncio da alma pela mansidão, por meio da mansidão, vem a glória de Deus, porque você aí está pronto para manifestar mais plenamente possível a sua sede de Deus. Agora que acertou isso, você quer Deus. Você está finalmente enxergando e querendo. A sede vem, né? Depois do esvaziamento total, agora vem o preenchimento, né? Então é o apetite pelo sagrado, né? E por Deus, fome pela verdade, que só Deus sacia. Essa consciência, né? De saber que, eu não estou legal hoje. Eu não vou beber, não vou comer, não vou ver um filme, não vou nada, eu vou na igreja. Eu vou a Deus. Essa condição, né? Ela você adquire, né? Fome e sede de Deus, busca de Deus nesse estágio. Passado esse estágio, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia. Depois de se colocar em busca de Deus, agora é a hora de fazer a vontade dele, através da misericórdia. Misericórdia, tornando-se semelhante a ele o máximo possível. Pensar como ele faria, né? Fazer o que ele faz, oferecer o que ele oferece, a si mesmo para os outros. Misericórdia também está relacionada ao perdão. É você perdoar, né? É um parâmetro de julgamento. Eu fiz uma anotação aqui, nesse momento, na página 288 do livro, que eu achei que seria legal, 288,
Lucas 6, 36, 38. Né? Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Perdoe, será perdoado, dai, dar-se-vos-á. No seio vos será dada uma medida boa, cheia, recalcada, porque com a mesma medida com que medirdes, será medido para vós. A medida será para vós. Então, é essa concepção de perdão. Né? Ser misericordioso, aí sim com o outro. Né? Demonstrar misericórdia é um ato sobrenatural que nasce do amor de Deus. Né? Porque se Deus nos perdoa, nós temos que perdoar os outros também. Né? Combater o ressentimento. Né? É muito difícil. Né? Nessa hora pode surgir ressentimento. Você pode, nessa caminhada e nesse estágio, lembrar. E ressentimento, no fundo, é uma coisa muito ilógica, irracional. Porque o que quer dizer essa palavra ressentimento? É ressentir, é sentir de novo uma coisa que aconteceu lá atrás e não está acontecendo mais hoje. Então não faz sentido. Já foi. Então você tem que dar esse peso para o negócio. Já aconteceu. Foi ruim, doeu. Mas não pode doer mais. Doeu naquele momento. Agora não pode mais doer. Não posso sentir de novo. Né? Se eu estou sentindo de novo, então eu estou entrando no jogo do demônio. Né? Eu estou entrando na conversa dele. Né? O demônio quer que você tenha esse ressentimento em relação às pessoas que nos perseguem, né? Para que a gente não se eleve, na verdade. Né? Então essa é a concepção da misericórdia. Aí o penúltimo passo, na verdade o antepenúltimo passo, né? Bem-aventurados os limpos. Nas outras traduções falam os puros de coração, porque verão a Deus. Né? Então a pureza é a bem-aventurança que faz a alma dirigir, a gente se dirigir a nossa alma inteiramente a Deus. Né? O maior exemplo disso é a Santíssima Virgem. Essa pureza, essa concepção, né? Conexão entre pureza de alma e do corpo. Então a pureza do corpo segue naturalmente a decisão da alma de se dedicar a Deus. Né? Então a pureza da alma manifestada na carne. Então Deus tem que ser nosso constante pensamento, nossa única preocupação, e evitar a impureza. Né? Ter esse coração puro é ter um coração liberto das distrações da vida, do mundo, da carne, que é coisa, e do demônio. Né? São as três grandes tentações, né? O mundo, a carne e o demônio. Né? E a pureza se estende a todas as dimensões. A única maneira de contemplar a Deus é ter o coração puro. Se você, depois de tudo que você fez, você tem que ter condições de contemplar a Deus. Você vai conseguir fazer isso se você tiver a pureza. Se você não fizer isso, você sofrerá a privação dos condenados. Que é justamente isso, eles não veem a Deus. Né? Apenas os puros de coração verão a Deus. Essa é a bem-aventurança da pureza. Aí vem as duas últimas, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Esse pacífico a qual se refere ao Senhor não tem nada a ver com a ausência de guerra. Essa é uma grande confusão também que se faz. Eu não sou pacifista. Eu sou pacífico. Mas se precisar lutar por aquilo que vale a pena, pela igreja, pela fé, eu preciso. Por isso é que Jesus fala assim: eu lhes dou a paz, mas eu não vou lá dou como a dá o mundo. Entendeu? Não. Estar na paz é estar dentro de Deus, onde não tem conflito, as coisas estão em ordem, a paz e a harmonia. Tudo submetido ao mando da verdade, que é Deus. Toda discórdia se desfaz. Sem essa paz interior não se alcança o céu, mas às vezes é preciso lutar. E não há contradição entre essas duas coisas. Você está em paz com quem? Eu tenho que estar em paz com Deus. Né? Com a paz dele. Agora você vem quebrar isso, então eu vou precisar combater você. Né?
Sem dó. Não pode fugir de confronto. E aliás não pode mesmo, e aí fecha o último passo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então o último estágio, depois de tudo isso, né, é a capacidade de suportar a perseguição, que é inevitável. É inevitável. É garantida. É garantida. Ela virá. Se você seguir, não pense você que seguindo o caminho da santidade você não vai chamar atenção. É justamente acreditando que você vai chamar atenção e chamando atenção, você poderá disseminar isso. E isso vai ser um bálsamo que talvez purifique e recupere a parte da igreja que está no mal. É justamente por isso é que haverá uma reação. E a reação é violenta, né? Então, quando você se opõe à perversidade, mesmo que seja na busca de um outro caminho, santidade, você está tocando no formigueiro, né? E por isso a perseguição virá. Porque isso é vida cristã. E o cara que tem essa vida, a pessoa que tem essa vida, ela perturba e incomoda a ordem maléfica que tenta se instalar, né? Na verdade, não perturba, destrói ela completamente. Então, é necessário que você tenha o conceito de martírio e sacrifício, né? Porque ele vem mesmo, se você for, ele virá. Da sua casa, no seu vizinho, no seu trabalho, na igreja, ao seu lado, ela virá, né? Mas é o único jeito de derrotar o reino de Satanás, primeiro em nós mesmos e depois no mundo. E aí o Michael Voss fecha dessa maneira o livro dele, que eu achei muito legal, porque eu não discordo muito não de tudo que ele falou, mas eu achei muito interessante que ele, no fim de tudo, ele fecha com espiritualidade, né? Então me pareceu assim, muito interessante essa visão da bem-aventurança, essa forma de se resistir, uma forma espiritual de resistir ao mal, mas não é porque ela é espiritual que ela não é efetiva. Então essa é a mensagem de Michael Voss no final da obra dele, certo? E assim eu encerro. Para qualquer outra consideração, se faça necessário. Agradeço a Deus, ao Espírito Santo, à Virgem Santíssima, que me conduziu para terminar essa reflexão com vocês.